A piloto vê um menino negro e agarra o telefone com força. Por trás de sorrisos e elogios, o veneno escorre. A máscara do racismo está prestes a cair. Você está pronto para ver a verdade? Deixe seu like, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal. Mariana, uma piloto respeitada e admirada no aeroporto, estava em sua rotina habitual de preparação para o próximo voo. O sol brilhava intensamente, refletindo-se na fuselagem do avião que ela inspecionava com atenção meticulosa. Seu olhar, experiente, percorria cada detalhe da aeronave, desde as asas até o motor, enquanto o cheiro característico de combustível e óleo de avião a envolvia. Ela se sentia confiante, dominando seu espaço como uma das poucas mulheres a pilotar aviões comerciais. No entanto, enquanto ela checava os instrumentos de navegação, uma lembrança cortante de sua infância surgiu em sua mente, interrompendo seu foco. Era uma imagem de um dia ensolarado, em que, por conta de um mal-entendido, ela havia se afastado de um grupo de crianças em um parque. O medo e a insegurança que sentira naquela ocasião voltaram a assombrá-la. Aquela situação foi tão injusta, pensou, lembrando-se do olhar triste de uma menina que apenas queria brincar. Mariana balançou a cabeça, tentando afastar o passado, mas a sensação de desconforto persistia. Enquanto isso, próximo ao aeroporto, Lucas, um garoto negro de 10 anos, estava jogando bola com 3 amigos. Seus risos ecoavam pela área, uma melodia de inocência e alegria que contrastava com a atmosfera de trabalho ao redor. Lucas era o típico menino que se divertia, correndo e chutando a bola com entusiasmo. Sua habilidade e energia eram contagiantes, mas à medida que os adultos começavam a se aproximar, os amigos de Lucas, assustados, começaram a se afastar, deixando-o sozinho. "Ei, Lucas, vamos jogar lá atrás, longe dos adultos", sugeriu. Um dos amigos olhando para Mariana, que agora observava a cena de longe. Lucas hesitou, um sorriso hesitante no rosto. "Mas eu quero ficar aqui, é mais divertido." Ele estava determinado a continuar, a inocência da infância pulsando em suas veias. Contudo, o grupo, temendo a presença de adultos, acabou se afastando, deixando Lucas sozinho. Mariana, de seu ponto de vista, começou a sentir um desconforto inexplicável. Ela observava o garoto, notando como ele parecia diferente dos outros. Não por suas ações, mas por uma sensação que a invadia. Um estalo em sua mente que a fazia pensar que algo poderia dar errado. A ansiedade crescia dentro dela como uma tempestade prestes a eclodir. Por que ele está aqui? Deveria estar em casa ou na escola, não brincando perto do aeroporto, pensou, angustiada. Talvez eu devesse me afastar, murmurou para si mesma. Mas a curiosidade e a preocupação a mantinham ali. E se ele se machucar? E se algo acontecer? A mente de Mariana corria em círculos, sua confiança como piloto não a ajudando a lidar com a situação. Ela fechou os olhos por um instante, tentando se acalmar, mas o pânico crescia. É só uma criança jogando bola, por Deus, pensou. Mas a lembrança de seu trauma infantil a mantinha em alerta. Ele não parece estar fazendo nada de errado. Mas e se... A luta interna se tornava cada vez mais intensa e, em tentos um impulso de proteção, Mariana decidiu que precisava agir. O peso de sua decisão começava a se formar, uma nuvem escura pairando sobre sua consciência. Eu não posso deixar isso acontecer. Melhor prevenir do que remediar, murmurou já decidida a tomar uma atitude. Eu só quero garantir que tudo fique bem, disse para si mesma, mas o eco de sua própria voz não a confortava. A tensão no ar era palpável, e tudo o que ela queria era voltar a ser a piloto confiante que sempre foi, sem as sombras do passado sobre suas decisões. Mariana respirou fundo, tentando afastar a ansiedade, mas a imagem de Lucas, sozinho e despreocupado, insistia em ocupar sua mente. O que eu devo fazer? A pergunta pairava no ar, mas Mariana já sabia a resposta, mesmo que não quisesse admiti-la. Mariana observou a bola rolar em sua direção, seu coração acelerando em um misto de confusão e medo. O sol brilhava intensamente, mas a sombra da dúvida a envolvia. Quando a bola parou aos seus pés, ela deu um passo atrás,
como se estivesse se afastando de algo perigoso. Ei, sua bola! Lucas gritou, um sorriso largo no rosto, mas a expressão de Mariana se fechou. O garoto, com seus cabelos crespos e olhos brilhantes, parecia tão inocente, tão alegre, mas havia algo em sua presença que a deixava inquieta. Fica longe de mim! Mariana gritou sem pensar. As palavras saíram de sua boca em um impulso e, imediatamente, ela se arrependeu. Mas já era tarde demais. O olhar confuso de Lucas a atingiu como uma flecha. Ele hesitou, olhando para os amigos que já se afastavam, e a tensão no ar se tornou palpável. As risadas que antes ecoavam na área de jogos se silenciaram, substituídas pelo som da respiração apressada de Mariana, que agora sentia o peso de sua ação. Eu só quero a bola, Lucas disse, a voz trêmula. Eu não quero fazer mal a ninguém. Mariana não o ouviu. Em vez disso, pegou seu celular com mãos trêmulas e, em um ato de desespero, discou o número da polícia. Enquanto os sinais de chamada soavam, um turbilhão de emoções a consumia. O que eu estou fazendo? Pensou, uma onda de arrependimento quase a sufocando. Mas a necessidade de proteger a si mesma, de garantir que nada de ruim acontecesse, ofuscou seu juízo. A voz do operador do outro lado da linha soou distante, como se estivesse em um sonho. O que está acontecendo, senhora? Tem um garoto aqui. Ele parece suspeito, ela disse, a voz falhando. Eu não sei, ele está jogando bola perto do aeroporto. As palavras saíram apressadas, como se sua mente estivesse tentando se justificar a cada sílaba. Entendido. Enviaremos uma unidade para o local, respondeu o operador, mas Mariana já não ouvia. Em vez disso, seu olhar fixou-se em Lucas, que agora estava de pé, com a bola em suas mãos, os olhos amplos com a confusão e o medo de uma criança que não compreendia o porquê de ter se tornado o centro de uma situação tão tensa. Por favor, não chame a polícia, Lucas implorou, sua voz quase um sussurro. Eu só queria brincar, não fiz nada de errado. Mariana, imersa em sua própria crise de consciência, não conseguia achar as palavras certas para responder. O pânico a dominava, e a visão do garoto começou a se misturar com suas próprias inseguranças. Os minutos pareciam se arrastar, e logo sirenes podiam ser ouvidas ao longe. O som a fez estremecer. O que eu fiz? Mariana pensou, sentindo-se cada vez mais sufocada. Era como se um peso enorme repousasse em seu peito, um peso que a lembrava do impulso que a levou a chamar a polícia. Mesmo que as intenções tivessem sido proteger-se, agora ela via a realidade de sua ação se desdobrando diante dela. Lucas, ainda segurando a bola, olhou ao redor, tentando se acalmar enquanto os sons das sirenes se tornavam mais altos. Eu só queria jogar, ele repetiu, desta vez com lágrimas nos olhos. Por que você não me deixou jogar? Quando os policiais chegaram, o ambiente tornou-se ainda mais tenso. Mariana observou em silêncio enquanto os oficiais se aproximavam. De Lucas, que estava cercado por figuras imponentes em uniformes. Ela queria gritar, queria dizer que não havia nada de errado, que ele era apenas uma criança, mas as palavras não saíram. Sua mente estava paralisada, lutando para processar a gravidade da situação que havia causado. Ela se sentia como uma estranha em seu próprio corpo, presa entre o medo e o arrependimento, enquanto o garoto, que apenas queria brincar, era agora o foco da atenção das autoridades. Roberto chegou ao local com passos largos, sua expressão carregada de preocupação. Ao ver a cena diante de si, seu coração disparou. Policiais cercavam seu filho, Lucas, que estava na calçada, com as mãos levantadas, tentando explicar algo que ninguém parecia ouvir. O sol brilhava forte, mas a atmosfera estava carregada de tensão, como se nuvens escuras estivessem prestes a se formar. Ele percebeu o olhar nervoso de Mariana, uma mulher que, em outras circunstâncias, poderia ter sido admirada por suas conquistas como piloto, mas que, naquele momento, parecia vulnerável, presa em um labirinto de suas próprias decisões. Lucas! Roberto gritou, sua voz ecoando com preocupação. Ele se aproximou rapidamente, ignorando as autoridades ao redor. O que aconteceu? Ele se virou para os policiais, que pareciam relutantes em se afastar. Acalmem-se. Ele é só uma criança. Mariana, sentindo-se exposta,
Olhou para Roberto, tentando encontrar palavras que justificassem sua atitude. Eu achei que ele estava em perigo. Ele estava correndo perto da pista. Sua voz soava trêmula e ela hesitou, lutando para encontrar uma explicação que fizesse sentido. Eu só queria garantir que tudo estivesse seguro. Roberto a observou com um olhar que misturava decepção e compreensão, mas a dor era evidente. Você não percebe que seu medo distorceu o que você viu? Ele é só uma criança brincando, não um criminoso. A indignação na voz de Roberto era palpável, e Mariana sentiu o peso de suas palavras. Você chamou a polícia para uma criança que só queria se divertir? Lucas, com os olhos brilhando de emoção, tentou intervir. Eu só estava jogando bola, pai. Eu não fiz nada de errado. Sua voz estava carregada de frustração, e ele olhou para Mariana, buscando uma conexão, uma compreensão que parecia longe de ser alcançada. Roberto se agachou ao lado do filho e colocou a mão em seu ombro. Lucas, respira fundo. Está tudo bem agora. Ele então se levantou e voltou sua atenção para Mariana, que se sentia cada vez mais pequena sob seu olhar penetrante. Você sabe que o que fez pode ter consequências, não sabe? O medo que você sentiu, ele não existe só para você. Ele vive em muitos outros que têm a pele mais escura. Mariana, tomada pela vergonha, tentou falar, mas as palavras falharam. Eu não queria que isso acontecesse. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu só não sei o que aconteceu comigo. Isso é parte do problema, Roberto disse, sua voz agora mais calma, mas ainda firme. Muitas pessoas não sabem como o preconceito pode distorcer a visão que tem do outro. Você viu um garoto negro e, em vez de ver uma criança, viu uma ameaça. Mariana sentiu o coração pesar. Eu não sou assim, eu não sou uma racista. As palavras saíram de seus lábios com urgência, mas Roberto a interrompeu gentilmente. Não se trata de ser ou não racista. Trata-se de entender que esses medos são ensinados, muitas vezes sem que percebamos. Eles estão enraizados em nossa cultura e em nossas experiências. O que você sentiu não é incomum, mas é um sinal de que precisamos refletir sobre nossas ações. Ela olhou para Lucas, que ainda estava tenso, mas começava a relaxar ao lado de seu pai. Eu sinto muito, Lucas, disse Mariana, a voz embargada. Sinto muito por ter te colocado nessa situação. Eu realmente não queria que isso acontecesse. Roberto respirou fundo. O que importa agora é que você reconheça seu erro. Todos nós temos algo a aprender. Você pode começar a mudar isso agora, se quiser. Ele olhou nos olhos dela, buscando sinceridade. A mudança começa dentro de nós. Não é fácil, mas é necessário. Mariana assentiu, sentindo o peso das palavras de Roberto. A conversa se transformou em um momento de reflexão profunda, onde a dor e a esperança se entrelaçavam numa dança delicada. Ela sabia que a jornada pela qual estava prestes a embarcar seria longa e desafiadora, mas, naquele instante, sentiu-se decidida a enfrentar seus medos e preconceitos. Mariana escutava as palavras de Roberto, cada uma delas ecoando em sua mente como um tambor distante. O homem, com sua voz calma e firme, contava sobre as lições que sempre transmitiu a Lucas desde pequeno. Eu sempre digo a ele que mesmo que o mundo tente derrubá-lo, ele deve se manter firme e acreditar em si mesmo, disse Roberto olhando nos olhos de Mariana, que se sentia cada vez mais pequena à medida que a conversa avançava. Ser forte não significa ignorar o que os outros dizem ou pensam. Significa saber quem você é. E isso, Mariana, é algo que a sociedade muitas vezes tenta nos ensinar a esquecer, continuou Roberto, gesticulando levemente com as mãos, como se desenhasse no ar a história de vida que sempre buscou passar para o filho. Mariana, por sua vez, ouvia atentamente, e a imagem que tinha de Lucas começou a mudar. Não era mais apenas um garoto jogando bola. Ele era um símbolo de resistência, alguém que enfrentava um mundo que muitas vezes não era justo. Eu não consigo imaginar o que vocês devem passar, Mariana disse, a voz embargada. Por favor, me perdoe se eu causei dor a vocês. Eu agi por impulso e não deveria ter chamado a polícia. As palavras saíram de sua boca como um peso que ela estava carregando há muito tempo. Mariana sentia o calor
de suas próprias inseguranças transbordando, e o olhar de Roberto, ao mesmo tempo firme e compreensivo, a desarmava. Roberto respirou fundo, um gesto que parecia carregar décadas de experiências e frustrações. Mariana, você não é a primeira a ter esse tipo de reação. O medo do desconhecido é uma força poderosa e muitas vezes nos leva a fazer coisas das quais nos arrependemos depois. O que importa agora é o que você fará com esse conhecimento. Ele fez uma pausa, observando a expressão de Mariana, que refletia uma mistura de vergonha e vontade de mudar. Você sabe, eu também já passei por situações em que as pessoas me olharam com medo ou simplesmente me ignoraram devido à cor da minha pele. Lembro de uma vez em que fui seguido em uma loja apenas porque a segurança achou que eu poderia roubar algo. Isso dói, Mariana. Dói saber que sua existência pode ser vista como uma ameaça. A sinceridade nas palavras de Roberto fez com que Mariana sentisse uma onda de empatia por ele e por Lucas. Eu não quero ser essa pessoa, ela murmurou, olhando para o chão, percebendo que a vergonha se misturava com um desejo genuíno de mudança. Eu quero aprender a ver as pessoas além das aparências, além do que a sociedade me ensinou a temer. Roberto assentiu, um gesto que parecia encorajar Mariana a continuar. E essa é a primeira etapa, reconhecer que existe um problema. O preconceito está enraizado em muitos de nós, e só podemos combatê-lo se estivermos dispostos a enfrentar nossas próprias crenças e preconceitos. A mudança começa dentro de cada um. Enquanto a conversa fluía, a presença da polícia começou a se dissipar. Os oficiais, percebendo que a situação não era tão simples como haviam imaginado, começaram a se afastar, deixando a tensão do momento se desvanecer lentamente. Mariana olhou para ele se afastando, um misto de alívio e angústia pela situação que havia criado. Você é uma piloto, não é? Roberto perguntou, mudando um pouco o tom da conversa, como se tentasse encontrar um terreno comum. Você tem uma plataforma. A sua voz pode ajudar a mudar percepções. Mariana olhou para ele absorvendo a ideia. A responsabilidade que ela estava começando a entender se transformava em um peso, mas também em uma motivação. Sim, eu sou, respondeu, agora com um brilho de determinação nos olhos. E eu quero que minha voz faça a diferença. Quero que as pessoas entendam que o que aconteceu hoje não é apenas um erro, mas uma oportunidade para aprender e crescer. Roberto sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto e trouxe um pouco de esperança àquela conversa difícil. E isso é tudo o que podemos fazer, Mariana. Aprender, crescer e ajudar os outros a fazer o mesmo. Com essas palavras, as duas vidas se entrelaçavam de uma maneira inesperada. E Mariana sentiu que, apesar do caminho que ainda tinha pela frente, havia dado o primeiro passo em direção a uma nova compreensão de si mesma e do mundo ao seu redor. Mariana estava em um estado de vulnerabilidade, as lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto encarava Lucas e Roberto. O olhar do garoto, que antes refletia confusão e medo, agora estava cheio de uma inocência que ela havia quase apagado, com suas ações impulsivas. Desculpem-me, eu não devia ter chamado a polícia. Eu deixei o medo me cegar, disse Mariana, a voz embargada pela emoção. Cada palavra que saía de sua boca parecia pesar como uma âncora em seu coração, mas era uma verdade que precisava ser dita. Roberto observou com atenção, seu rosto uma mescla de compreensão e seriedade. Ele sabia que a mudança não aconteceria de uma hora para outra, mas a sinceridade no tom de Mariana era um sinal de que ela estava disposta a refletir. Agradeço por ter se desculpado, Mariana, mas precisamos entender que isso vai além de um simples erro. O que você fez é um reflexo de como o preconceito pode distorcer a visão que temos dos outros. Ele respondeu, com uma voz calma. É importante que você olhe para dentro de si mesma e questione suas crenças. O que te levou a pensar que Lucas era uma ameaça? Mariana sentiu a intensidade das palavras de Roberto penetrando sua mente. Ela se lembrou de sua própria infância, das experiências que moldaram sua visão de mundo e percebeu que suas inseguranças a levaram a fazer um julgamento precipitado.
Eu sempre tive medo do que não conheço, e às vezes isso se transforma em preconceito. Eu não quero ser essa pessoa, ela confessou, olhando nos olhos de Lucas. Você é apenas uma criança, e eu deveria ter visto isso. Eu quero aprender. Lucas, que estava em um misto de confusão e ternura, olhou para Mariana, seu pequeno rosto, expressando a inocência que muitas vezes é perdida nas interações entre adultos. Eu só estava jogando bola, sabe? Eu não fiz nada de errado, ele disse, a voz trêmula, mas firme. Mariana se agachou para ficar em seu nível, sentindo o peso de suas ações. Eu sei, Lucas, e eu sinto muito por não ter te ouvido. Eu deixei o medo falar por mim. Roberto, percebendo o momento delicado, se aproximou de Mariana. Você não é a primeira nem será a última a passar por isso, Mariana. O que importa agora é como você vai usar essa experiência para crescer. A mudança começa dentro de nós. E isso significa confrontar nossos próprios medos e preconceitos. Mariana assentiu, absorvendo cada palavra. Era um caminho longo e difícil, mas ela estava disposta a percorrê-lo. Eu prometo que vou me aprofundar nas questões de preconceito. Vou ler, ouvir pessoas, entender suas histórias. E, mais importante, vou usar minha voz como piloto para promover a inclusão e a diversidade. Isso é algo que eu posso fazer e quero fazer, declarou Mariana com determinação. Roberto sorriu levemente, um sinal de encorajamento. Isso é um ótimo começo, Mariana. O primeiro passo é reconhecer que todos nós temos algo a aprender. Nossas histórias são interligadas e o que você faz pode impactar muitos. Nunca subestime o poder de um exemplo positivo. Lucas, ouvindo a conversa entre os dois adultos, sentiu-se um pouco mais aliviado. Ele tinha apenas 10 anos, mas já entendia que o mundo era um lugar complexo. Posso te mostrar como jogar bola. Se você quiser aprender, é divertido, ele disse, tentando quebrar a tensão no ar. Mariana riu, a leveza da criança trazendo um sorriso ao seu rosto. Eu adoraria aprender, Lucas, mas só se você me ensinar a ser boa nisso, porque não sou muito boa com esportes. Não se preocupe, eu vou te ajudar, Lucas respondeu, sua alegria iluminando o ambiente. A conversa entre os três começou a se transformar, deixando de lado a carga pesada do ocorrido e dando espaço para a esperança de um futuro melhor. Mariana sabia que ainda havia muito a fazer, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia otimista. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente, e ela estava pronta para se tornar uma agente de mudança, não só na aviação, mas em sua própria vida. Dias depois do tumulto no aeroporto, Mariana estava determinada a transformar sua experiência em algo positivo. Com a ajuda de sua equipe, ela organizou um evento especial para promover a diversidade e a inclusão no mundo da aviação. O local estava repleto de cores e sorrisos, com balões flutuando e mesas decoradas com materiais educativos. Crianças de diferentes origens foram convidadas para conhecer o fascinante universo dos aviões. Entre os convidados, Lucas estava ansioso, seus olhos brilhando de excitação. Mariana observava o garoto, enquanto ele interagia com outros jovens, e um sorriso involuntário surgia em seu rosto. Ela sabia que aquele dia era mais do que apenas um evento. Era uma oportunidade de reparar o dano causado por sua primeira impressão, equivocada. Quando Lucas se aproximou, ela se agachou para estar em seu nível e disse: Oi, Lucas, você está animado para voar hoje? Sim, muito, respondeu Lucas com alegria na voz. Eu nunca estive tão perto de um avião antes. A empolgação dele fez com que Mariana sentisse um aperto no coração. Ela se lembrou de como havia hesitado e como suas ações tinham sido impulsivas. E se você pudesse ser piloto um dia, o que você acharia? Eu adoraria. Quero voar por todo o mundo e ver coisas incríveis. Lucas respondeu, os olhos brilhando de sonho. A conversa entre os dois foi interrompida por um grupo de adultos que se aproximaram, murmurando sobre o evento. Mariana percebeu que muitos deles ainda tinham olhares desconfiados, suas expressões carregadas de preconceito. O ambiente leve e festivo parecia se contrabalançar com a realidade que Mariana estava cada vez mais disposta a enfrentar. Ela respirou fundo e decidiu que era hora de falar. Com um microfone em mãos, ela subiu em um pequeno palco, os olhares de crianças e adultos se voltando para ela.
Boa tarde a todos. Estou muito feliz em ver tantas crianças aqui hoje. Quero compartilhar algo que aprendi recentemente. Algumas semanas atrás, eu cometi um erro. Chamei a polícia em uma situação que não pedia isso, e isso magoou um garoto incrível chamado Lucas. O murmúrio cresceu entre os adultos, e Mariana continuou determinada. Eu deixei que meus medos e preconceitos me guiassem. E hoje estou aqui não apenas para mostrar aviões, mas também para falar sobre como cada um de nós pode ser mais inclusivo e acolhedor. Ela foi interrompida por um dos adultos que perguntou: "Você não estava apenas tentando proteger o aeroporto? Não era uma preocupação válida?" Mariana sentiu o peso da pergunta, mas não hesitou. Eu pensei que estava protegendo, mas percebi que estava apenas perpetuando um ciclo de medo. O que eu realmente deveria ter feito era perguntar a Lucas o que estava acontecendo. O preconceito, muitas vezes, nos faz ver as pessoas como ameaças, quando, na verdade, elas são apenas pessoas como nós. A expressão dos adultos começou a mudar, e Mariana viu uma oportunidade. Vamos usar este evento como um começo. Vamos nos desafiar a ouvir, a aprender e a mudar. Estou aqui para aprender com vocês, e principalmente com as crianças. Enquanto Mariana falava, Lucas estava ao seu lado, sorrindo e assentindo. Ele se virou para os amigos, que estavam prestando atenção. A atmosfera estava mudando, e Mariana sentiu que a mensagem estava sendo ouvida. No final do evento, um grupo de adolescentes se aproximou de Mariana, com olhares de admiração. "Oi, Mariana. O Lucas nos contou sobre você. Nós queremos ser pilotos também", um deles exclamou. Ela sorriu, sentindo-se emocionada. "Isso é incrível. Vocês têm que seguir seus sonhos. E lembrem-se, o céu é o limite", Mariana respondeu, sua voz cheia de encorajamento. E então uma voz familiar surgiu entre eles. "Mariana!" A jovem que falou era uma ex-colega de escola, alguém com quem ela havia perdido contato. "Eu sou a Ana. Lembra de mim?" O coração de Mariana disparou, e ela se lembrou de como havia tratado Ana no passado, com indiferença e desprezo, sem entender as lutas que ela enfrentava por ser diferente. "Ana, eu não sabia que você estava aqui." "Sim, eu voltei para ajudar a inspirar jovens como Lucas. Ele é incrível, e vocês dois são uma grande inspiração para todos nós." Ana disse, seus olhos brilhando de entusiasmo. A revelação a atingiu como um raio. Mariana percebeu que havia uma conexão mais profunda e complexa entre todos eles, um ciclo que precisava ser quebrado. Ela se sentiu compelida a continuar sua jornada de aprendizado e mudança, comprometendo-se a ser um exemplo vivo de superação, não apenas para Lucas, mas para todos que estavam ao seu redor.